Olá, boa noite, amigos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do livro Levantar e Seguir, de José Carlos de Luca. Estamos dando início, vamos aqui fixar o comentário, cumprimentando a Sueli, que acabou de chegar conosco. Boa noite, Sueli, seja bem-vinda. Boa noite, Pedro, como é que você vai? Gratidão pela sua presença, prazer em conhecê-lo virtualmente. Pedro, que nós vamos ter uma dinâmica, uma atividade lá em Ituiutaba, Minas Gerais. Vai ser muito bom poder te conhecer. Boa noite, Leninha, seja bem-vinda. E no dia 31, boa noite, Adriana. Dia 31 e dia 1º de novembro, dia 31 de outubro e 1º de novembro, encontro de amigos de Jerônimo Mendonça. Estaremos lá em Ituiutaba, Minas Gerais, e juntamente com amigos queridos, o Pedro é um deles, um jovem aí um jovem médico espírita que está aí fazendo o seu trabalho, preparando, né, para a prova de residência. Eu vi a sua postagem, a gente fica imaginando quão difícil é isso, né, Pedro? Com certeza. A gente fica assim realmente apreensivo, né? Porque tem toda a fase do estudo, 6 anos de faculdade, depois aí a prova de residência, mas vai dar tudo certo, né? Como você falou, faz a tua parte, se prepara, confia na espiritualidade e vamos em frente, né? E parabéns pelo seu projeto. Eu não acordo tão cedo assim, porque a gente dorme um pouco mais tarde, mas eu tenho visto as postagens, a música que você canta, que muito bom. Parabéns aí pelo seu trabalho. Vamos entrar também aqui pelo nosso perfil particular, para que a gente consiga acompanhar também melhor os comentários. Boa noite, Silvia, seja bem-vinda. Vamos ver aqui se está fluindo bem. Um pouco mais tarde. Isso, está fluindo bem o áudio também. E então nós estamos aqui, né? Hoje, dia 15 de outubro, dia do professor. Parabéns a todos os professores, parabéns àqueles que têm a missão grandiosa de ensinar. E a gente vai, neste momento, né, fazer esta homenagem a todos os educadores, professores, mestres, doutores. E a gente lembra do grande mestre que nós tivemos na terra, que é o nosso mestre Jesus. Boa noite, Vanessa, seja bem-vinda, gratidão pela sua presença. Vanessa, nesta sexta-feira não estaremos lá na Sociedade Obreiros do Bem, porque teremos uma palestra lá no Portal da Luz, às 20 horas. Vamos falar sobre a gratidão, baseada na música do grupo Farol Luz, Cláudio Padilha, maravilhoso amigo lá de João Pessoa, carioca, residente em João Pessoa, compositor desta música Gratidão. Recomendo a vocês que não conheçam o grupo Farol Luz, acompanhem o grupo Farol Luz. Cláudio Padilha tem muitas músicas espiritualizadas e realmente são muito tocantes. Bom, vamos mandar os aviõezinhos aqui rapidamente. E hoje nós temos um tema que tem tudo a ver, né? Santa paciência. Será que é para quem esse tema, hein? Não sei se será para mim ou para quem será que é. Bom, eu acredito que é para todo mundo que está na live, né? Ninguém mandou entrar na live da santa paciência. Mas vamos lá, né? Brincadeiras à parte, a gente sabe que a paciência é um dom, né? E como, parafraseando Emmanuel nas falas de Jerônimo Mendonça, a paciência é a ciência da paz. Então, se queres a tua paz e a paz do outro também, aprende este conselho, como dizia o Jerônimo, não fales mal de ninguém, né? Então vamos tentar buscar serenar os nossos corações, vamos tentar trazer paz e harmonia aos nossos corações, para que naqueles momentos que a gente tenha a paciência colocada à prova, a gente respire, inspire e peça a assistência dos bons amigos espirituais, né? Vamos mandar rapidamente aqui alguns aviõezinhos, depois a gente já volta para cá, né? E já volta aqui, cumprimentar quem chegou depois. Lembrando a vocês, né, que estão conosco sempre, que no dia 28, quando completamos 5 anos do nosso perfil, será que deu certo? Bom, acho que sim.
Boa noite com Jesus, meu querido Wilton. Seja muito bem-vindo. Gratidão pela sua presença. E então, estava dizendo, né? Que eu perdi até o fluxo aqui da Babi. Boa noite, querida. Beijo pro Pedrinho. Seja bem-vinda. E então, eu estava falando a vocês que no dia 28 de outubro, dia do servidor público, do funcionário público, nós vamos fazer o sorteio de 3 livros, quando a gente comemora 5 anos do nosso perfil. E então a gente vai fazer esse sorteio para vocês que estão aqui conosco, né? Para as pessoas, para os amigos queridos que estão aqui conosco. E hoje nós vamos colocar a nossa paciência à prova. Não vamos colocar a nossa paciência à prova, porque felizmente temos ele está na sonequinha. Que legal, Gabi, que legal. Porque felizmente nós temos a assistência dos bons amigos espirituais. Muitas vezes o Instagram nos tira do sério, nos testa a nossa paciência e a gente, né, perde um pouco da nossa seriedade e a gente fica um pouco estressado. Mas, né, graças a Deus, aqui estamos seguindo com a paz de Jesus, né, e a gente vai seguindo em frente. Bom, paciência, né? Boa noite, Sônia, seja bem-vinda. Paciência, onde que nós podemos pensar em paciência? Boa noite, José, seja bem-vindo. O que a gente pode pensar em paciência? Como eu falei para vocês, né? Paciência é a ciência da paz. E se a gente quer desenvolver, manter a chama da nossa serenidade acesa, nós precisamos trazer a paciência como meta da nossa existência. Vamos ver o que o De Luca nos reserva. Falo a vocês que nem o capítulo anterior, nem este eu tive a curiosidade de ler. Falei, vou deixar para ler junto com vocês. Vamos ver o que o De Luca vai nos trazer sobre esse tema tão importante, que ele deu o nome desse capítulo de Santa Paciência. Certo? Então vamos lá. Com certeza, Babi, se eu estou fazendo live sobre paciência, significa que eu ainda não adquiri essa grandiosa virtude, né? E esse daqui não veio por acaso, né? Não veio por acaso. A gente sempre fala que não existe acaso nas relações que a gente trava nos nossos bate-papos, né? Tem tudo uma razão e um porquê. E diz o texto inicial que o De Luca nos faz, né? A paciência não é um vitral gracioso para suas horas de lazer. É amparo destinado aos obstáculos. André Luiz. Está no livro Agenda Cristã, na psicografia do nosso querido Chico, pela editora FEB. E vamos lá, hein? Vamos agora tentar compenetrar no que o De Luca vai nos dizer agora. A paciência é uma das virtudes mais imprescindíveis ao nosso bem viver. Ela é a matéria-prima sem a qual nossa vida mergulha em muitos problemas que a paciência poderia ter evitado. A falta de paciência, que em regra nos caracteriza geralmente, encontra suas raízes em nossa utópica pretensão de que as coisas sempre devem acontecer do nosso modo, em nosso tempo, e de que as pessoas devem se comportar segundo as nossas expectativas. E quando o relógio da vida não bate com o nosso, quando as pessoas não seguem a nossa cartilha, acabamos nos impacientando, explodimos, ficamos irritados e, pior de tudo, geramos atritos. Boa noite, Alcineide. Geramos atritos. Não é errado termos expectativas. O problema surge quando não admitimos que a vida tem seus próprios planos e as pessoas os seus próprios scripts. É preciso saber viver com essa margem do imponderável, pois nunca teremos o controle absoluto das situações, tampouco de como as pessoas reagirão às nossas demandas.
A humildade é a grande aliada da paciência, pois diminui a circunferência do nosso ego e nos torna mais compreensivos, adaptáveis, flexíveis, cientes de que, não sendo deuses, o mundo não gira em torno das nossas pretensões. A vida não se desenvolve sempre em linha reta e plana. Ela tem curvas e às vezes bem sinuosas. A paciência nos ajuda a andar por esses trechos mais difíceis sem tantos desequilíbrios. A humildade também nos ajuda a lidar melhor com o tempo e entender que entre o plantio e a colheita é preciso paciência para o fruto amadurecer. Gente, eu vou falar para vocês. Esta tem que ser a minha cartilha. Boa noite, André, seja bem-vindo. Este capítulo teria que ser a minha cartilha, porque muitas e muitas vezes eu perco a paciência por querer que as coisas aconteçam do jeito, da forma que eu imagino, dentro daquela expectativa que eu coloco em cima das pessoas. E as pessoas, como De Luca disse, têm o seu próprio script, têm a sua forma de pensar. Poxa, mas é meu marido, meu filho, minha esposa. São seres individuais, são indivíduos, têm a sua particularidade, são espíritos moldados já há muito tempo por outras experiências de vida. Então, por mais que você dê orientação a um filho, por mais que você preste um direcionamento, cada um vai seguir segundo a sua própria consciência. Cartilha de muita gente, inclusive José, aquilo que eu falo sempre, para mim é 99%, né? Se servir para vocês, que bom também. Mas olhem só, nós queremos que as coisas aconteçam do jeito que a gente quer, do jeito que a gente imagina, da forma. A gente faz um plano de voo e vem a vida e muda completamente as circunstâncias. Quantas situações, quantos planejamentos que muitas vezes saem do nosso controle por alguma circunstância exterior. Você fez todo um planejamento. Fez um planejamento, vamos supor, de uma viagem, você veio pagando aquela viagem dentro de um determinado período. Boa noite, Ari, seja bem-vindo. Está tudo pago, você está esperando ansiosamente pelas suas férias, por aquele momento de aproveitar um pouco de lazer, e vem alguma circunstância adversa que fala, não, hoje não, desta vez não. Não que aquela situação adversa que aconteceu foi por uma questão que as pessoas falam assim, foi um livramento. Tudo bem, pode até acontecer. São circunstâncias que às vezes a providência divina age de uma maneira que a pessoa perde um avião, chega atrasada no momento de um compromisso e por razão disso acaba mudando os planos da vida dela. Mas a gente não pode partir para uma fatalidade. Nós não podemos partir por uma circunstância assim, olha, aconteceu isso, foi um livramento. Foi isso por aquilo outro. Nós temos que entender que a vida, ela tem a sua impermanência. Nem tudo vai acontecer do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente planeja, do jeito que a gente imagina. Então é importante a gente buscar serenar os nossos corações, reduzir as nossas expectativas. E muitas frustrações acontecem nos relacionamentos interpessoais, não porque a pessoa te decepcionou, mas porque você se decepcionou com a imagem que você fez sobre ela. Vejam só, isso é tão importante. Nós encontramos uma pessoa, já imaginamos que aquela pessoa é desse jeito, dessa forma, e a pessoa age de uma maneira totalmente diferente do que você pensou. E só a convivência vai fazer com que você consiga conhecer um pouco mais. Adriana dizendo aqui,
Chico já dizia, com sabedoria, a paciência quando recomendava encher a boca com água antes de revidar ofensa ou externar um pensamento ruim. Com certeza, com certeza. Então a água da paciência, então vamos molhar um pouco a boca também, né? Para lembrar desse preceito. Lembrarmos de colocar a água da paciência e só engolir quando você estiver um pouco mais calmo. Porque se você revida numa determinada ofensa de alguém, normalmente o nosso revide acaba sendo desproporcional à ofensa recebida. E a gente acaba criando problemas de relacionamento. Segurar uma palavra, segurar um pensamento, o pensamento é principal, né? Porque é no pensamento que originam as nossas falas e, consequentemente, as nossas ações. É um exercício, E às vezes, quando você convive com pessoas já com uma certa idade, as pessoas perguntam às vezes, várias vezes a mesma coisa. E a gente tem que ter a paciência de responder a todas elas com a mesma serenidade, com a mesma tranquilidade. É muito comum os idosos chegarem assim, que dia é hoje? Aí você fala, hoje é quarta-feira, dia 15. Dali a pouco pergunta, que dia é hoje? E eu vou contar um fato que me tocou profundamente, de um amigo nosso, que ele é médico e a esposa é enfermeira. Trabalhou muito tempo com acupuntura, essa enfermeira. E é uma pessoa muito querida dos nossos corações. E outro dia passei em consulta com esse médico, perguntando dela, e ele falou assim, ela tá assim, assim, assado, mas outro dia eu caí das pernas. Eu falei, mas por que, doutor? Ele falou, então, ela chegou para mim, que dia é hoje? Ele falou assim, quarta-feira. Dali a pouco, que dia é hoje? Quarta-feira. Aí ela perguntou depois, e amanhã, que dia que é hoje? E ele, perdendo já a sua paciência, falou assim, poxa, se hoje é quarta-feira, amanhã é quinta-feira. Você está ficando esquecida. E ela falou assim, posso estar ficando esquecida, mas eu não esqueço que te amo. Nossa! Ele falou, que eu fiquei emocionado agora, só de imaginar a cena. E ele falou que foi Nossa, foi muito difícil a hora que ele ouviu isso. Porque é um casal maravilhoso, né? Ela está com um pouco grau de esquecimento, assim, não está com Alzheimer, mas já está com um pequeno grau de esquecimento, né? Entra nessa fase da idade e tudo mais, né? Então, eu achei muito bonito essa fala dele. A fala dela para ele, né? Na verdade. Babi está dizendo, um grande teste de paciência é quando nos tornamos pais. Cuidar na formação de um ser humano e no seu caráter requer muita paciência, renúncia e sabedoria. Babi, agora eu vou te falar o que eu ouvi logo, né, quando o Vitor nasceu, né, passado um tempo assim, o irmão do meu cunhado falou assim que quando nasce uma criança, a alegria entra por uma porta e a tranquilidade sai pela outra. Então, Babi, é um teste de paciência, sim. Você dar conhecimento, tanto moral como também espiritual, tanto a formação básica, ensinar as boas ações, levá-lo à evangelização desde pequeno, e depois ele pode seguir o seu caminho. Cada um vai escolher o seu caminho. E até nisso a gente tem que ter paciência quando, porventura, se os nossos filhos, depois de seguirem muito tempo dentro da organização religiosa que nós estamos vivendo, ele de repente, numa certa fase da vida, ele fala assim, não, eu vou seguir outra religião, ou eu não vou mais seguir essa religião. A gente tem que respeitar. Nós fizemos a nossa parte. E a gente tem que ter paciência para compreender que cada um é um. Cada um é um espírito.
Depois vem o sorriso desse todo esse estresse vai embora, é verdade. É uma alegria, Babi, é uma alegria sim, com certeza. A gente faz essas brincadeiras, né? Porque o filho da gente é sempre uma preocupação, seja ele com a idade que for. Tá? A idade que for, a gente vai estar sempre preocupado. Isso é natural. Mas a gente também tem que confiar em Deus. Porque senão a gente fica, né, preso demais e não deixa que o filho, a filha, cresça e evolua, né? Então vamos ver alguns detalhes aqui que o nosso De Luca nos traz, né? Vamos agora tentar dissecar um pouquinho mais. A paciência é uma das virtudes mais imprescindíveis no nosso bem viver. É a matéria-prima sem a qual a nossa vida mergulha em problemas que a paciência poderia ter evitado. Olha só, vejam só que interessante. No trânsito, se você perde a paciência, você pode se envolver num problema terrível. E aí depois, por um simples gesto de paciência, você poderia ter evitado um mal maior lá na frente. Tem uma frase de caminhão, para-choque de caminhão, que diz mais ou menos assim: seja paciente na estrada para não ser paciente no hospital. Quando você está dirigindo, às vezes as pessoas têm pressa. Você pode também ter pressa. E nós não devemos ser juízes de quem quer que seja quando alguém vem atrás de nós tentando nos ultrapassar. A nossa responsabilidade como ser humano, como cristão, é dar passagem a ele. E não, né, fazer aqueles gestos indevidos, né, não vamos nem lembrar aqui, mas outros, por exemplo, quando a pessoa faz assim, passa por cima, né? Tudo bem, às vezes você está com o trânsito, está engarrafado ali, mas se você tiver oportunidade, dá a passagem para ele, deixa que ele siga. Você não sabe a necessidade que ele está tendo realmente. O que ele pensa aqui? Não, é um ser humano que está com problema, não sei. Se é verdade ou não que ele está com pressa, não é problema seu, deixa ele passar. Não se prenda a essas energias deletérias que muitas vezes as pessoas estão ali, né? Tem até aquela história da lei do caminhão de lixo, que as pessoas vão jogando lixo para a estrada fora, lixo mental, né? Não um lixo de verdade, né? E ele fala assim, que a falta de paciência, em regra, nos caracteriza, geralmente encontra suas raízes em nossa utópica pretensão de que as coisas devam sempre acontecer do nosso modo, no nosso tempo, e que as pessoas devem comportar segundo as nossas expectativas. A gente se acha a última bolacha do pacote. Então, quando as coisas não acontecem no tempo que a gente quer, da forma que a gente quer, e a gente é ingrato para com Deus, nós não respeitamos o tempo de Deus, nós oramos o Pai Nosso da boca para fora. O que a gente fala na oração do Pai Nosso? Que seja feita a vossa vontade, a vontade de Deus, a vontade do Pai, e não a nossa. E quando a vontade de Deus se contrapõe ao nosso desejo, a gente se revolta. Quando as coisas não acontecem no tempo que nós queremos, a gente se revolta contra Deus, contra a espiritualidade. Que é Deus, amigos espirituais, eu que faço tanta caridade, eu que participo de arrecadação de cesta básica, eu que faço uma rifa solidária, eu que faço palestra. Tá, e aí? Tá servindo o que para você tudo isso? Então a gente tem que ter paciência de aceitar que as coisas têm que acontecer no tempo de Deus, não no nosso. Pois nós não somos deuses. Né? Nós não somos Deus, né? Deuses, como Jesus falou, vós sois deuses, mas num outro sentido. Nós temos a capacidade de sermos co-criadores com o Pai. Mas não tenhamos a pretensão de querer que as coisas aconteçam exatamente do jeito que a gente quer. Como aquela passagem do Evangelho, aquele moço que tinha uma grande plantação, mandou destruir os seus celeiros e construir celeiros maiores, fez aquela colheita, lotou os seus celeiros e chegou, falou assim: descansa minha alma,
já tem para toda a sua vida. Ao que Deus fala, Nécio, não, oh meu Deus, esqueci o nome da palavra, vai, incauto que seja. Mal sabes que esta noite levarei sua alma. Então o que adiantou tudo aquilo que ele acumulou? Construiu novos celeiros para quê? Então, a gente tem que entender que as coisas vão acontecer no tempo certo. Uma fruta não amadurece antes do tempo. Você pode até amadurecê-la forçosamente, de uma forma artificial, mas ela não vai ter o mesmo sabor. E depois que ela amadurece de uma forma artificial, com certeza a possibilidade de apodrecer é muito mais rápido do que se fosse uma fruta amadurecida naturalmente. Então a gente tem que ter paciência de esperar as coisas acontecerem no tempo certo. Isso aí é fundamental. E nós nos esquecemos muitas vezes dessas coisas. Continua De Luca dizendo: quando o relógio da vida não bate com o nosso, quando as pessoas não seguem a nossa cartilha, acabamos nos impacientando, explodimos, ficamos irritados e, pior que tudo, geramos atritos. Olha só, a gente não gera atrito só com o outro. E a implosão que aquela impaciência gerou em você? Quantas doenças de origem psicossomáticas pela nossa intemperança, pela nossa impaciência, pela nossa irritabilidade constante? Vamos procurar, trabalhar esta mazela que a gente traz dentro de nós. Tem uma música, Conte até 10, se precisar, conte outra vez. Aí a gente tem que contar mentalmente. Inspira, expira, tome água da paciência, relaxe, deixe para responder amanhã. Se aquilo for tão importante, amanhã você vai ter uma resposta um pouco mais tranquila, mais suave. Aí ele vai colocar uma coisa muito importante para nós. Não é errado termos expectativas, tá? Não é errado. O problema surge quando a gente não admite que a vida tem os seus próprios planos e as pessoas seus próprios scripts. Eu tenho uma expectativa, imagino tal coisa acontecendo, faço planos, faço planejamento. Claro, é importante ter esses planos, esse planejamento, porque isso é vida. A pessoa que não tem projeto de vida, a pessoa que não tem plano, ela praticamente está vivendo vegetativamente falando. Então é importante você ter um projeto de vida. Quando você encontra pessoas já com certa idade fazendo um curso de línguas, fazendo uma outra faculdade, se matriculando num grupo de atividade física da terceira idade, poxa, isso é motivador, isso é importante, vai trazer com certeza motivação para que a pessoa quando se sinta viva, se sinta acolhida. A humildade é a grande aliada da paciência, pois diminui a circunferência do nosso ego e nos torna mais compreensíveis, adaptáveis, flexíveis, cientes de que, não sendo deuses, o mundo não gira em torno de nossas pretensões. A grande diferença da flexibilidade, Boa noite, Solange, seja bem-vinda. Qual que é a grande diferença da questão da flexibilidade? Está relacionada com o quê? Com a nossa capacidade de nos ceder aos reveses da vida. E nós trazemos aquela lição do bambu e do carvalho. O carvalho robusto, aquela árvore poderosa, portentosa, que se vem uma tempestade, por mais forte que seja, ele está sujeito a cair, porque ele está rígido. Agora o bambu, o junco, por exemplo, ele se dobra ao sabor dos ventos e depois ele se volta. Ele não se quebra. Então, quando a gente é muito rígido, muito inflexível, nós temos que aprender, como diz aquela lição que eu até comentei outro dia, nós temos que ser como o rio, a atingirmos os nossos objetivos, aprendendo a contornar os obstáculos. Surgiu um obstáculo,
Não fique batendo de frente. Procure mecanismos, rotas diferenciadas para você seguir a tua jornada. Se não deu para a direita, vai pela esquerda. Se não pela esquerda, nem pela direita, vai por cima. Mas continue caminhando. Continue caminhando, pois estamos aqui para crescer e progredir. E não deixarmos vencer pelas amarras que muitas vezes a vida tenta nos prender. E a impaciência, a intemperança, a inflexibilidade são mecanismos que nos prendem ao chão e não nos dão asas para a gente voar. Ele continua dizendo: a vida não se desenvolve sempre em linha reta e plana. Ela tem curvas, às vezes bem sinuosas, e às vezes subidas e descidas. Tá? Vejam, a vida não é só uma reta e plana. Ela tem curvas e muitas vezes sinuosas, mas vai ter subidas e vai ter descidas. E isso é se fazer viver, aceitar essas alternâncias da jornada. E parar de reclamar e começar a agradecer quando algo diferente daquilo que nós planejamos aconteceu. Quando a gente começar a agradecer as situações adversas do caminho, eles se tornam mais leves, eles se tornam mais suaves. A paciência nos ajuda a andar por esses trechos mais difíceis, sem tantos desequilíbrios. Olha só, a paciência vai nos permitir que a gente suba, desça, transite por uma estrada sinuosa. O que nós temos que fazer quando a gente está por uma estrada de terra, por exemplo, cheio de curvas ou cheio de lama? Dirija com mais cautela, com mais calma, com mais tranquilidade, para que você não se envolva num acidente. E na estrada, como na vida, nós temos que aguardar o momento certo de tomar as decisões, pois nem sempre a mudança de rumo ela é prejudicial para nós. A mudança de rumo vem muitas vezes para nos ensinar que o caminho que a gente estava traçando não é o melhor para nós. Então, quando algo surge diferente daquilo que você planejou, que você imaginou, agradeça. E quando você começar a agradecer de coração, tá? Não da boca para fora, tá? No começo a gente pode até agradecer da boca para fora, mas esses costumeiros atos de gratidão vão se tornando um hábito e aí a gente agradece de coração. E como ele coloca a humildade? Ela vai nos ajudar a lidar melhor com o tempo e entender que entre o plantio e a colheita é preciso paciência para o fruto amadurecer. Interessantíssimo isso. Aguardar o tempo. Há tempo de plantar, há tempo de colher. Há dias de sol, há dias de chuva. Mas agradeçamos a cada um deles pela oportunidade que nós estamos tendo, em vez de reclamarmos da sorte, em vez de reclamar da mudança de rumo. E vou falar para vocês, eu acredito que é uma coisa assim que seja particular a todos nós, que nós, com certeza, já tivemos várias decepções, várias frustrações, várias mudanças de rumo na nossa vida. E se a gente fizer uma retrospectiva, como é que nós agimos quando essas situações aconteceram? Será que eu fui grato pela mudança de rumo? Ou será que naquele momento eu blasfemei? Eu critiquei a espiritualidade, eu me indispus, eu me irritei com Deus, porque as coisas não saíram do jeito, da forma, no tempo que eu queria? É muito importante pensarmos nisso. É muito importante porque essas situações vão continuar acontecendo até que a gente adquira essa virtude. A Babi colocou com muita propriedade. Quantas lives já não fiz sobre paciência? Eu poderia falar, bom, eu não vou falar sobre esse tema aqui porque eu já falei bastante sobre paciência. Tá? Posso ter falado bastante. Mas será que
quanto do que eu falei eu interiorizei. Quanto do que eu falei eu transformei em realidade na minha vida. É isso que importa. A gente brinca, né? Falar até papagaio fala. Mas viver aquilo que fala é a grande diferença. Então, pode ser que um dia eu não fale mais sobre paciência. E talvez eu nem fale mais, não porque eu chegue para vocês e fale, já adquiri o dom da paciência. Não, pode ser que eu não fale mais sobre paciência porque aquilo não me toca mais. Eu já mudei a sintonia, eu já adquiri essa bênção, né, da paciência, essa virtude da paciência. Mas eu acredito que a gente vai demorar muito tempo para deixar de falar sobre a paciência. Que a paz seja nascedoura em nossos corações. Essa paz interior que se faz quando a gente começa a compreender e aceitar a vida como ela é. Aceitar a vida como ela é. Sem querer, né? Como é que fala? Sem querer apressar as coisas. E aí a gente vai dizer para a Babi, ó, no momento certo voltarei às lives, a espiritualidade já me avisou de um novo projeto que virá e será bem legal. Paciência, Babi, agora você tem um cuidado maior para você. No momento certo, na hora certa, você vem. E aí você vem e segue, né, trazendo aquelas lives muito calorosas, né, muito acolhedoras que você sempre fez. E fica a dica para você, né? Eu falei lá, Babi, tenta fazer o Ser Espírita de novo, que eu gostava bastante do perfil antigo seu lá. Então é isso, gente. Ficamos por aqui nesta noite, né? E na segunda-feira, dia 20 de outubro, capítulo 35, Cura para o Tédio. Tá? Capítulo 35, Cura para o Tédio. E nós teremos na quarta-feira, dia 22, tá? Na quarta-feira, dia 22, nós teremos uma live pelo nosso canal do YouTube, Reflexões Aloísio. Vamos receber a querida Bárbara Mota. Vamos falar sobre o vento das transformações. Bárbara vai estar conosco pelo nosso canal do YouTube. Então, quarta-feira, dia 22, às 22 horas. 22 às 22 horas, Bárbara Mota vai estar conosco lá no nosso canal do YouTube, mas eu divulgo, disponibilizo o link e tudo mais para vocês. E esta semana estamos com 2 palestras presenciais, né? No dia 17, agora, sexta-feira, no Centro Espírita O Portal da Luz, aqui de Araraquara, e no dia 19, às 9 horas da manhã, na Sociedade Beneficente Escola do Mestre Jesus. Em ambas as casas, nós vamos falar sobre gratidão. Gratidão. As nossas lives, Babi, acontecem sempre às segundas e quartas-feiras, às 22 horas, aqui no nosso perfil do Instagram. Com exceção da quarta-feira, dia 22, tá? Com exceção da quarta-feira, dia 22, que nós vamos fazer pelo nosso canal do YouTube. Na última quarta-feira do mês, dia 29, nós não vamos ter live, porque nós vamos fazer a live no dia 28, aqui pelo Instagram, porque vai ser o dia que nós completamos 5 anos do nosso perfil e vamos sortear 3 livros. Tá? A Babi já está participando também conosco, assim como vocês que estão sempre conosco, também fazem parte do nosso sorteio. 3 livros vão ser sorteados, vou encaminhar para vocês depois pelo correio. Não vou prometer que vou encaminhar na mesma semana, porque no dia 31 estaremos nos dirigindo para Ituiutaba, Minas Gerais, onde vamos participar do Encontro de Amigos de Jerônimo Mendonça. Certo, gente? Deixa eu só ver uma coisa aqui que está aqui. Quem está aqui conosco, né? O Ari, a Solange, a Vanessa, a Leninha. Quem mais aqui? Tem mais gente aqui, mas o Instagram não está mostrando. Não está mostrando mais. Mas tem mais gente aqui conosco, tá? Então fica aí o convite para estarem conosco na próxima segunda-feira, dia 20,
para mais um estudo do capítulo 35, Cura para o Tédio, do livro Levantar e Seguir, tá? Vamos fazer a nossa prece agora, vamos colocar uma música para as nossas vibrações. Aqui onde está a nossa música. Música, 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 onde está você? Vou deixar essa música mais perto aqui, não lá para cima. Tem que ficar baixando toda hora, achei. Neste momento, então, gostaria de convidar a você, querido amigo, querida amiga, se assim sentir confortável, para fechar suavemente seus olhos, tomar uma inspiração profunda e no momento de expirar, vai relaxando seus ombros, abstraindo a sua mente, se harmonizando com os acordes suaves desta melodia que eleva os nossos corações, os nossos espíritos, às esferas luminosas, onde vamos ao encontro do nosso querido amigo Mestre Jesus, rogando a Ele que possa abençoar a cada um de nós que nos encontramos nesta noite reunidos, aqueles que já passaram por esta live ou que vão assistir depois, por aqueles outros que estão em nossos pensamentos neste momento, pelos nossos familiares, os nossos entes queridos, aquelas pessoas que sabemos que estão passando por dificuldades de relacionamentos, que estão ainda estressados, ansiosos, pessoas que estão internadas nos hospitais, casas de repouso, reclusos em prisões, orfanatos, asilos, ou mesmo perambulando pelas ruas. Derrame, Senhor, suas bênçãos sobre cada um deles. Abençoe todos os professores nesta noite, que eles possam receber do Divino Amigo, o grande Mestre dos Mestres, Jesus. Abençoe todos os educadores, todos os professores, todos aqueles que se dispõem de dar um pouco de si para crescimento e conhecimento de tantos. E somos gratos pela oportunidade deste encontro, da presença de cada um de vocês, queridos amigos, e como forma de gratidão dizemos: Pai nosso, que estais nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus, em toda parte. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois Teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Amigos, eu agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, gente!